lembrar, quando o fardo estiver pesado, quando a depressão vier sobre você, quando aquela investida da vida vier sobre a sua vida, eu quero que você lembre, há um dom, há um presente, há uma bondade, há algo que Deus está dando de graça. Se tu conhecesses o dom de Deus, você não estaria infeliz, porque você acordou hoje, respirou mais um dia, está aqui, está me ouvindo, está andando, está caminhando. Lembra do dom de Deus. Deus te deu vida enquanto a vida, a esperança. Está ruim agora, mas amanhã vai passar, porque ninguém sofre para sempre na vida. Você não nasceu para perder para sempre. Hoje você perdeu, mas amanhã. De João capítulo 4, versículo 19. Se você achou, acuse dizendo glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: prazer, sou eu que falo contigo. Essa é a noite em que o Cristo está no meio da adoração dizendo: prazer, sou eu que falo contigo. Pai, em nome de Jesus, abre nossos corações ainda mais para receber a ministração da Tua palavra. Queremos levar todo pensamento cativo a Cristo esta noite, para que todos nós possamos entrar na Tua presença e compreender Tuas verdades. Fala-nos, ó Pai, por Cristo Jesus te rogamos. Amém. Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, eu tenho olhado para o Evangelho, a narrativa de João. Durante alguns meses eu tenho debruçado minha atenção sobre esses textos, como João narra a história dos fatos a respeito da vida de Jesus. E se os irmãos tiverem a curiosidade de fazer a leitura deste livro no decorrer da vossa semana, dos vossos dias, os irmãos vão perceber que aqui nesse momento é o primeiro contato de Jesus com os samaritanos. É a primeira vez que Jesus vai a Samaria para anunciar ali o Evangelho. A gente que é frequentador da igreja, que está nas nossas reuniões de culto, já ouviu alguém falar, ou nas nossas escolas bíblicas, alguém ensinar, que havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos. A gente conhece essa história, sabe que quando o Império Assírio dominou o Reino do Norte, o modelo de domínio deles era diferente do modelo babilônio e, portanto, eles trocavam os povos de terra para manter o seu domínio, o seu império. E aí colocaram povos de outras nações dentro da capital Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E por conta disso a terra ficou misturada, havia judeus e gentios morando no mesmo lugar. E a gente sabe que o judeu ele não se mistura com os gentios, então para o judeu era algo muito difícil lidar com os samaritanos, porque os samaritanos era exatamente a expressão religiosa da impureza. Então essa ideia de impureza na religião judaica está muito ligada ao exclusivismo judaico. O judaísmo, eles entenderam mal qual foi a proposta de Deus. Deus nunca disse que seria exclusivo dos judeus. Deus disse que os judeus seria exclusivo de Deus. Então é muito importante a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque às vezes a gente acha que Deus é exclusividade nossa, e aí a gente pensa que Deus não pode se revelar a mais ninguém a não ser a nós.
E os judeus estão nos ensinando isso, que Deus pode se revelar a quem quer que Ele queira. Nós é que temos que ser fiéis a um único Deus. A nossa exclusividade para com Deus é algo inegociável. E se vocês perceberem na história do judaísmo, constantemente Deus vai chamar Israel de prostituta, de adúltera. Por quê? Porque eles achavam que Deus deveria ser exclusividade deles, mas eles podiam ter relações com outros deuses, manter seus amores, seus flertes, seus momentos de flerte com outros deuses, e entenderam mal a proposta, que era a proposta de Deus. E por conta disso, Deus então usa a figura de uma mulher adúltera para dizer que esse povo de Israel é uma pessoa, é um povo que não se mantém fiel. E Deus vai usar o profeta Jeremias. Jeremias é dos que no Antigo Testamento mais trabalha essa ideia, e ele vai falar a respeito disso para esse povo. Agora, é interessante notar que a narrativa de João parece conduzir para o capítulo 4 uma ideia de como Deus estava se revelando em Jesus. Jesus que nasce entre judeus, cresce entre eles, frequenta o mesmo culto, participa da mesma escola, vai para todas as reuniões, e aí de repente Jesus se levanta dizendo: eu sou o Cristo. Ele se levanta dizendo ser o Cristo, e agora ele começa a pregar, a curar, a manifestar o poder de Deus. Isso assusta quem está próximo dele, porque não consegue enxergar nele o Cristo, não consegue ter a revelação. Alguns flashes de revelação vão acontecendo no meio do povo judeu. Você vai ver a história, por exemplo, de Natanael, quando Filipe vai até Natanael e diz: Natanael, vem ver. E quando Natanael vai até Jesus, Jesus chega diante dele. Quando ele está chegando, Jesus diz: eis aí um judeu sem dolo, um israelita que não tem pecado. E aí ele diz: o Senhor me conhece de onde? Eu te vi ainda antes que tu saísse lá debaixo da figueira, eu já te conhecia, já tinha observado você. Nesse contato com Jesus, ele vai enxergar ali o Cristo, e ele vai dizer que realmente eis aí o Messias, o Salvador de Israel. Então perceba que a religião judaica traz essa ideia de que o Cristo era o Salvador de Israel. Então eles continuam ainda achando que o Cristo é a exclusividade de Israel, é algo exclusivo deles. E aí Jesus passa por eles, e agora, depois que estava na Judéia, o texto diz que Jesus vai voltar para a Galileia, que ficava ao norte. E é nessa trajetória de retorno que o texto vai dizer no capítulo 4 que era necessário passar por Samaria. Irmão, quem vai em Israel sabe, quem já peregrinou por lá sabe. Eu ainda não tive o privilégio de ir, mas conheço por quem lá esteve, sei pelos estudos que a gente faz, que todas as vezes ainda existe, ainda hoje, algumas cidades que são territórios de outros povos dentro de Israel, e que quando você está caminhando, conhecendo a Terra Santa, você chega nos portões de alguma cidade, e naquela cidade o guia turístico que é israelita não pode entrar, e portanto ele fica do lado de fora, e aí outro guia, que é guia turístico do outro povo, vai com você caminhando naquela cidade, porque as rixas religiosas, os embates religiosos ainda é uma realidade naquela região, ainda no século 21. E nesse período aqui também acontece isso. Portanto, o caminho, o itinerário de todo religioso judeu era passar ladeando, margeando o rio Jordão, onde ele teria sombra, onde ele teria água e onde ele poderia caminhar sem se contaminar com os samaritanos. Entretanto, parece que Jesus dá seta na direção oposta da religião e vai exatamente em direção aos samaritanos. Jesus caminha em direção a Samaria, sente a necessidade, não é uma necessidade só geográfica, não é uma necessidade só do percurso, é uma necessidade de característica espiritual. Jesus vai passar por Samaria, e quando ele vai passar por Samaria, parece que ele vai deixar claro para nós qual é o sentido de uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, na relação que ele mantém com uma mulher que a gente taxaria ela como uma mulher imoral, impura e que não merece a atenção de uma pessoa santa. Quando a gente olha para o texto, a gente vai se pegar pensando, imaginando por que é que dentre tantas pessoas que em Samaria havia, Jesus foi parar exatamente no poço e esperar esta mulher para poder tratar com ela a respeito do reino de Deus. Jesus vai tratar com uma mulher. Jesus não trata com qualquer mulher, Jesus trata com uma mulher que tinha um padrão moral totalmente deturpado, e essa mulher apresenta para mim um fardo, um peso na vida, que esse peso faz com que ela dê atenção ao que Jesus está falando. Esse fardo torna ela uma pessoa apta para ouvir o que Jesus tinha
tinha a comunicar. Então, eu olho para a samaritana e vejo nela 4 áreas da vida que é um fardo para ela. A primeira área da vida dela é a área social. Ela vive um fardo social. Ela vive uma discriminação social muito grande. Ela não pode sair dos limites de sua terra, porque se ela entra em outro lugar, ela é taxada como impura, não é aceita, pode inclusive ser subjugada, maltratada por aqueles que moram em outras regiões. Então esta mulher é uma mulher cuja discriminação social dos judeus para com ela, de ela e de seu povo para com os judeus, é um fardo para a sua vida. E isso é um fardo ainda hoje. A discriminação social ainda é uma realidade que afeta o nosso convívio cotidianamente. A gente ainda vive aquela situação de marginalizar quem mora em determinados lugares, quem habita em determinadas casas, quem frequenta determinados lugares, porque nós estamos o tempo todo vivendo uma vida debaixo de discriminação social. Essa mulher carrega esse fardo, carrega esse peso, esse desafio de viver os seus dias debaixo de uma discriminação social. Ela vive um segundo peso em outra área de sua vida, que é a discriminação laboral. Essa mulher vive atividade que ela não gosta, ela não ama, não tem prazer no que faz mais, e aquilo é uma dor no seu coração, aquilo é um peso para a sua alma, porque ela tem que todos os dias carregar água e ela já não aguenta mais. E isso está claro para nós, que quando Jesus propõe para ela uma água, onde ela não vai mais precisar voltar no poço, não vai ter mais sede, na mesma hora ela diz: dá-me dessa água, porque eu não quero voltar mais aqui, porque isso é um fardo pesado demais, já não aguento mais vir aqui. E tem gente vivendo os seus dias assim, com o fardo do seu labor, com o fardo das suas atividades, já não aguenta mais acordar cedo e ir para a vida, enfrentar os desafios da vida, e você está vivendo com o peso das injustiças sociais, e você vive esses dias do seu labor sendo algo cansativo, algo pesado, algo difícil. Essa mulher também vive uma terceira discriminação, que fica claro para nós que é uma discriminação moral. Essa mulher é na sua comunidade taxada como uma pessoa adúltera, e a gente sabe que se adultério já é um problema para hoje, que dirá para aquela época. Naquela época, a mulher vista como ela era taxada como uma pessoa pecadora, uma pessoa impura, e é essa mulher que está agora vivendo a pecha de ser a destruidora de lares. Esta mulher está carregando o fardo dessa discriminação social. É uma mulher discriminada também, porque ela tem uma moral que não se encaixa, que não se adequa na moralidade, na forma adequada que a sua própria comunidade recebe e entende como verdadeira. Então essa mulher está vivendo esse conflito. Vive também, por fim, um conflito que é um conflito do peso religioso, porque essa mulher não é aceita mais na adoração. Isso está claro para nós, porque a preocupação dela quando pergunta para Jesus é: onde a gente vai adorar? Onde a gente vai glorificar o nome do Senhor? Onde é que eu vou para adorar? Eu tenho certeza de que o meu culto está subindo, como eu sei que o meu louvor está sendo recebido? Então essa mulher está vivendo esses desafios, esses dramas na sua vida, tanto na área social, na área laboral, na área moral e na área religiosa. Agora Jesus está sentado no poço, no lugar do encontro, no dia a dia, no cotidiano, no trem cheio, no ônibus apertado, no BRT que está com um ar-condicionado ruim. Está Jesus ali, em pé, do lado dela, e ela para ali, e quando ela vai tirar a água, acha que é só um homem comum, acha que é só mais um dia de labor, acha que vai ser só mais um momento de exploração, acha que vai ser só mais um dia em que ela vai sofrer, mas Jesus está parado ali no poço, e Jesus está esperando por ela, porque Jesus quer mostrar para ela que ainda há solução, que ainda tem alternativas e que a história dela nunca mais será a mesma. Eu acho lindo isso, porque Jesus não a encontrou no culto, Jesus não a encontrou no congresso, Jesus não a encontrou numa reunião religiosa, Jesus a encontrou na vida, Jesus a encontrou no labor, Jesus a encontrou na história da vida, Jesus a encontrou no suor do calor do dia, porque Jesus é assim, Ele encontra a gente quando a gente menos espera, quando não há mais esperança. Ele está lá, Ele estende a mão, Ele está te vendo, Ele está te acompanhando, Ele está ao seu lado, Ele quer ser seu amigo. Ainda que todos te discriminem, Ele ainda espera por você naquele lugar da tua rotina exaustiva. Ele ainda está lá. Isso alegra o meu coração,
Porque Jesus senta no poço, os discípulos saem. Irmão, eu fico imaginando aqui, porque o conflito que está acontecendo aqui é muito grande. A gente sabe que os discípulos estão assustados, porque quando Jesus deu seta para Samaria, algum dos discípulos deve ter falado para ele assim: Senhor, acho que o Senhor está errando de caminho. A gente era para ir beirando ali o Jordão, mas o Senhor está indo para Samaria. Eu acho melhor o Senhor dar seta para o outro lado, pega o retorno aí. E Jesus está dizendo: eu não estou errando de caminho, eu estou indo em direção ao que o Pai me mandou fazer. Se vocês quiserem seguir o rumo da religiosidade, vão. Eu vou continuar no meu rumo em direção à obediência ao meu Pai, porque tem vidas a serem alcançadas. E aí Jesus vai, está parado ali. Agora os discípulos vão ter que ir no McDonald's dos samaritanos para comprar comida. Os discípulos vão ter que enfrentar fila no KFC com os imundos samaritanos. Olha que coisa linda. Os discípulos vão ter que comprar comida lá no Bob's dos samaritanos. Eu imagino os discípulos indo meio sem graça, sabe, com aquela beca, aquela roupa que denota que eles são judeus. E aí os discípulos vão e entram dentro de um lugar onde só tem samaritano, aquela coisa meio de filme, de faroeste, quando você entra num lugar onde só tem aqueles caras, sabe, perigosos, aquelas imagens horríveis, e eles se sentindo meio que desencaixado, meio que fora do padrão. E aí eles entram, compram sua comida. Enquanto isso Jesus está lá esperando uma mulher, e a mulher que vem ao poço, começa a pegar água, e parece-me que essa mulher encontra dificuldade. Parece que o seu balde é pequeno, porque ela tem que descê-lo várias vezes. Parece que a corda é uma corda que tem que ir fundo. Por quê? Porque alguém já veio antes e já tirou água e o poço baixou. Quem teve poço em casa, assim como eu, a gente tinha poço em casa. Quando a gente tirava bastante água, demorava até o outro dia para ele poder encher. Passa uma noite inteira para poder o poço voltar à sua altura normal. Então a gente suspeita que essa mulher ia num horário em que alguém já tinha passado, em que outras mulheres já tinham passado, e que portanto ela está indo exatamente para não ser vista, para não encontrar com ninguém, para não sofrer o olhar da discriminação de alguém. Ela vai ao meio-dia. Quando chega lá, está um homem sentado na beira do poço, e esse homem começa a conversar com ela, e esse homem está pedindo água para beber. Ela diz: como que pode o senhor, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Há uma preocupação religiosa. Ela tenta manter as aparências, ela tenta encobertar que por dentro ela está destruída. O fardo que está sobre ela já não suporta mais levar. E aí Jesus vai dizer uma coisa para ela que vai começar a mudar a vida dela, porque todas as vezes que a gente carrega esses fardos sobre nós, Jesus vai nos ensinar que a gente precisa saber, conhecer no mínimo 4 coisas. A primeira coisa que Jesus vai falar para ela é: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus. A primeira coisa que você precisa lembrar, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, você que está acompanhando em casa, você que está nos vendo pelos recursos das mídias que nossas igrejas têm, eu quero dizer para você que a primeira coisa que tu não podes esquecer, que tu tendes lembrar, quando o fardo estiver pesado, quando a depressão vier sobre você, quando aquela investida da vida vier sobre a sua vida, eu quero que você lembre: há um dom, há um presente, há uma bondade, há algo que Deus está dando de graça. Se tu conhecesses o dom de Deus, você não estaria infeliz, porque você acordou hoje, respirou mais um dia, está aqui, está me ouvindo, está andando, está caminhando. Lembra do dom de Deus. Deus te deu vida enquanto a vida, a esperança está ruim agora, mas amanhã vai passar, porque ninguém sofre para sempre na vida. Você não nasceu para perder para sempre. Hoje você perdeu, mas amanhã, oh aleluia. Lembra do dom de Deus. Está difícil, mas tem um dom de Deus. Está com enfermidade, mas tem um dom de Deus. Mas a porta fechou, mas tem um dom de Deus. Mas a coisa desandou, o casamento vai de mal a pior, a família está se desintegrando. Eu vim aqui dizer: lembra que tem um dom de Deus. Pelo menos você tem um esposo para se preocupar. Pelo menos você tem uma esposa para te se preocupar. Pelo menos você tem um filho com quem se preocupar. Lembra, Deus te deu coisas boas. Lute por elas, porque o Senhor vai fazer com que o nome dele seja glorificado em ti. Segunda coisa, e aí deixa eu dar uma bisoiada. Segunda coisa é que Cristo apresenta como solução para ela: você precisa conhecer o dom de Deus, e você precisa conhecer quem fala contigo. Irmão, há momentos na vida que a gente está tão atribulado que não percebe o tom da voz de quem nos fala. No
não percebe o carinho de quem nos procura. E Jesus está falando: se você conhecesse quem é que fala contigo, você me pediria de beber, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Eu sei que essa dor assola o teu coração. Eu sei que é um fardo carregar sobre você tanta culpa. Eu sei que você que me ouve vive debaixo de uma depressão por conta dos teus erros. Vive debaixo de uma depressão por conta desta sociedade que não te olha pelo valor que você tem por dentro, só te olha por aquilo que você apresenta por fora. Mas esta noite o Cristo Jesus que está entre nós está dizendo: você precisa me conhecer. Você só está aflito assim porque tu não me conheces, porque o dia que tu me conhecer, você vai saber que eu não dou valor para o que você fez ou deixa de fazer. Eu dou valor para quem você é, porque eu ainda te amo. Terceiro lugar, Jesus vai dizer para ela: mulher, para resolver os teus conflitos, você precisa conhecer a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não carrega consigo segregação. A verdadeira adoração não carrega consigo exclusivismo. A verdadeira adoração não carrega consigo preconceitos. Então o verdadeiro adorador não é aquele que levanta a mão e adora no templo. O verdadeiro adorador é aquele que estende a mão na vida. É aquele que consegue ser exprimido, ser apertado, ser pisado, para gerar o suco que vai trazer alegria ao coração daqueles que estão aflitos. Irmãos, quando nós olhamos para os salmos, nós vamos ver o salmista adorando a Deus no Salmo 104. E lá no número 104 ele vai dizer que Deus é aquele que faz a água descer e correr entre os montes, faz fontes no vale, e as águas correm e regam a terra e faz crescer a semente. Aí ele vai dizer para quê? Faz crescer a semente para dar pão que fortalece o coração, para dar vinho que alegra o coração, e para dar óleo, azeite para reluzir o rosto. O Senhor não disse para a gente que ia dar trigo, o Senhor não disse para a gente que ia dar uva, o Senhor não disse para a gente que ia nos dar azeitona. Ele disse que ia dar pão, Ele disse que ia dar vinho, e Ele disse que ia dar azeite. Agora eu pergunto para vocês: como é que se produz pão? Como é que se produz vinho? Como é que se produz azeite? Para produzir pão tem que pegar o grão do trigo, socar, bater, esmiuçar, para que ele possa virar uma farinha, para depois levar ao forno e então virar pão. Como que faz a uva? Como que faz o vinho? O vinho tem que pegar a uva, levar para o lagar, pisar, para ele poder gerar o seu suco, e do seu suco trazer o vinho que alegra o coração. E como que faz o azeite? É prensando as azeitonas, porque quando você prensa as azeitonas, sai o azeite. Ou a verdadeira adoração que Deus está procurando em nós é pegar as uvas que nós somos, as azeitonas que nós somos, o trigo que nós somos, e começar a triturar, até Ele tirar de nós o que tem valor para essa sociedade. Ele precisa trabalhar em nós isso, porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, porque o que é espiritual é o que vem de dentro. Ele estava dizendo: o verdadeiro louvor que eu quero é só depois que eu tirar essa casca que você é, para amassar você tanto para que possa sair o que de valor existe para a vida. Deus está levantando gente que adora em espírito e em verdade. Onde, Jonatas? Não é só nos templos, porque aqui a gente pode oferecer adoração em espírito e em verdade, mas é nas filas dos trens, dos ônibus, é na fila do metrô. Deus está levantando gente para sofrer na fila do INSS, mas ser resposta de Deus para alguém. Deus está levantando a gente para sofrer na fila desses bancos infernais que tem nossa nação, mas para a gente ser resposta de Deus para alguém. Deus quer triturar a gente para que a gente possa trazer luz para esse mundo, para que a gente seja óleo para curar feridas nesta sociedade. Jesus está dizendo: o verdadeiro não está nesse invólucro, o verdadeiro não está nessa casca, o verdadeiro está dentro de você. Ele sabe o que de melhor em nós há. Quando os olhos dos homens não nos veem, quando os holofotes não nos encontram, Ele conhece a gente por dentro. E Ele estava dizendo para essa mulher: o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração não é em um lugar específico, é na essência da vida. Quando eu olho para o texto, eu vou ver que Natanael dizia: tu és o Messias, o rei de Israel. Natanael, um típico judeu, está dizendo: tu és o Messias, o rei de Israel. Os samaritanos estão dizendo: tu és o Cristo.
o verdadeiro Salvador do mundo. Quarta coisa que essa mulher precisava conhecer, que Cristo não é exclusividade nossa, Cristo é de todos. Deixa eu falar uma coisa para você que me ouve. Não importa se por conta do teu homossexualismo as pessoas te desprezam, Cristo não te despreza. Não importa se por conta do teu lesbianismo as pessoas te olham com olhares que são olhares de discriminação, Cristo não te vê assim. Ele ainda está à beira do poço com você. Ainda que quando os discípulos chegam, se assustam e olham para aquela cena e dizem: como pode? É constrangedor. Se tirar uma foto e botar no Facebook, vai arrasar o ministério dele, vai acabar com o ministério dele. O que vão dizer de Jesus sentado do lado de uma mulher que já teve 5 e agora está no 6 que não é dela? Jesus não está ligando para a mídia, Jesus não está ligando para o fuxico gospel. Jesus está olhando que tem uma vida que merece amor, que merece paz, que merece mudança. Deixa eu dizer essa palavra para alguém que está aqui, para alguém que também não está aqui, mas que vai receber essa palavra pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, eu vim dizer para você que o perdão de Cristo para a tua vida já foi liberado antes mesmo de você ter consciência que pecou. Ele te perdoa, há perdão dele para você e solução para todo o fardo da sua vida. Quando essa mulher entendeu isso, a Bíblia diz que ela saiu como uma evangelista. Olha, irmão, a mulher que era adúltera está saindo como evangelista por Samaria. Agora para pensar, se Jesus parasse para conversar no poço com uma irmã certinha, você acha que teria dado certo, irmão, esse negócio? Eu fico imaginando se fosse uma pessoa igual a minha esposa. Minha esposa, para falar com alguém é uma dificuldade. Você chega com ela: Pai do Senhor, ela: Pai do Senhor. E nada, tudo bem, tudo bem. Se fosse uma mulher feito minha esposa, Jesus não ia conseguir puxar o diálogo. Mas porque era uma mulher profana, pensou: é mais um querendo me explorar, é mais um querendo ter de mim o que eu posso dar, e não para poder oferecer para mim solução para o meu problema, porque essa mulher era explorada por todos os lados. Ela mantém um diálogo porque estava acostumado com a exploração. Aí Jesus aproveita-se dela, não no sentido de explorá-la, mas no sentido de oferecer a ela um caminho de salvação. Talvez tu estejas acostumado com a exploração da vida. Talvez todos que se aproximem de você se aproximem para tirar de você alguma coisa. Mas essa noite o Cristo está aqui entre nós. Ele veio aqui te ensinar que Ele não olha para aquilo que você tem ou não tem, pode dar ou não pode dar. Ele é a água da vida. Ele está dizendo: se tu quiseres, hoje há salvação para você. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Deus te abençoe.